A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição. Se esse conteúdo é relevante para a sua vida, deixa o teu like, comenta e compartilha com alguém. Ativa também o sininho para receber todas as notificações quando a gente colocar um conteúdo novo no canal. Agora vamos para o vídeo. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3, diz: pedis e não recebeis. Mas peraí, um não recebe porque não pede, mas o outro pede e não recebe. Nesse segundo caso, Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Primeira coisa que eu quero destacar essa noite é que o coração com que ofertamos, contribuímos, doamos, presenteamos, né? O coração com que ofertamos faz toda a diferença. Você pode repetir isso? Diga: o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Então, quando entendemos essa verdade, eu creio que esse é um ponto de partida. Aliás, na palavra que eu mencionei, que compartilhamos em dezembro do ano passado, está disponível no canal do YouTube da Pastor de São Paulo, uma questão de honra, nós falamos disso. Ontem, falando sobre as primícias, falamos disso, né? Porque é que Deus aceitou, né, ou se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Tudo aponta na direção do coração. Aliás, quando eu falo aqui do coração, algo que eu quero destacar dentro do que estamos ensinando, é que nossa missão aqui esses dias é te ajudar a entender a importância de fazer a coisa certa, do jeito certo. Nossa intenção é promover um seminário desse, né? Eu digo nossa intenção porque eu venho não apenas como convidado, mas parceiro mesmo da igreja, é te ajudar a fazer a coisa certa do jeito certo. Não é a tentativa de melhorar a arrecadação, né? Aliás, Deus seja louvado, porque o testemunho que a gente tem é de fidelidade, de generosidade. Aliás, basta ver toda a estrutura que em tão pouco tempo a igreja já tem, e como diz meu pastor, isso é só o começo. A ideia é ajudar a promover o entendimento de que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Então deixa eu explicar um pouquinho isso, para você entender como é importante a questão do coração. Tiago 4,2 diz: nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o versículo seguinte, Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis. Mas peraí, um não recebe porque não pede, mas o outro pede e não recebe. Nesse segundo caso, Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, quando você faz a coisa certa para receber de Deus, que é pedir, mas faz do jeito errado, não funciona, não dá resultado. Nós vamos deixar para explorar a definição de pedir mal depois. Um outro exemplo bíblico para nos ajudar a ver a mesma verdade: o caso da ceia do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, e no capítulo 10, ele vai falar mais sobre a ceia no capítulo 11, mas no capítulo 10, verso 16, ele usa a seguinte expressão: o cálice da bênção que abençoamos. Quando ele chama o cálice de o cálice da bênção, e depois ele diz que abençoamos, ele não está dizendo só que é cálice abençoado. Nós tanto recebemos abençoando, bem dizendo, mas também a bênção. No momento da ceia, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Aliás, o que nós chamamos de ceia, no inglês se chama comunhão, porque a ênfase do versículo 10, em muitas igrejas pelo mundo, né, o nome disso é comunhão. E apesar de não crermos na doutrina da transubstanciação, que os elementos literalmente se transformem, nós não podemos negar que comungamos com o corpo, né, e o sangue do Senhor. Logo, a bênção nisso. Quantos creem que são abençoados na ceia? Mas Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Porque ele diz: qualquer que comer ou beber de modo indigno será réu de juízo. Porque se fizer a coisa certa para ser abençoado, que é cear, mas fizer do jeito errado, não funciona. E não é diferente o assunto quando falamos de contribuição. Caim, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. Ananias, ao ofertar, fez a coisa certa? Sim, mas do jeito errado. E os dois, do jeito errado, não era o que fizeram, era o como. Era o coração por trás daquilo. Então, algo que nós precisamos de fato entender é que quando Deus nos chama a esse lugar de andar em generosidade e não avareza, é um alinhamento de coração. Paulo não está dizendo que espera que os irmãos prestem generosidade pensando no retorno do investimento num projeto. Aliás, escrevendo aos Filipenses, ele diz em Filipenses 4, se não me engano, verso 17, ele diz: não que eu procure o donativo,
e sim o fruto que cresça para a vossa conta. Paulo está dizendo, não estou interessado no que é que vocês vão entregar, mas no que é que o ato de vocês entregarem vai liberar sobre a vida de vocês. E esse liberar, eu quero te mostrar hoje à noite, não é mera e simplesmente a colheita de algo que você plantou. O que Deus libera quando fazemos isso é maior do que imaginamos. Aliás, só há colheita por conta dessa liberação. E é dessa liberação que eu quero gastar um pouquinho de tempo falando. Mas antes de passar para o segundo tópico, ainda falando dessa questão do coração, duas coisas que eu ainda queria enfatizar. Em primeiro lugar, eu de fato acredito que Deus quer, né, que eu e você possamos expressar, revelar quem Ele é nessa terra. E algo que Deus é, e nós não podemos negar, é generoso. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus é definida pelo seu poder, sua capacidade de dar, de doar. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, não alguns, não a maioria, a todos, dá liberalmente. Deus é liberal. Outras traduções diz que Ele dá generosamente. Deus é generoso. Nós sabemos disso. Agora, Efésios 5,1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O prazer de Deus é que eu e você possamos agir, né, nos conduzir de tal forma que a gente, de fato, o revele quem Ele é nessa terra. A palavra de Deus diz em 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. A Bíblia não está só dizendo Cristo deu sua vida e a gente só usufrui. A Bíblia diz, e nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele segue e diz, portanto, ele não está falando de necessariamente morrermos na cruz, mas ele diz no 17, ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, que tudo começa no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Todo pai tem prazer quando percebe que inspirou de alguma forma seus filhos, né, a quererem reproduzir o que eles veem nele. Ainda que sejamos versões limitadas, imperfeitas. Eu lembro quando meu filho Israel tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, ele falou uma das coisas mais gostosas, mais gratificantes que eu como pai já ouvi em toda a minha vida. Não foi a única vez, mas foi a primeira vez que eu percebi o quão sério era a declaração dele, o quanto entendia. Ele um dia olha para mim e diz, pai, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é mesmo. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Ele falou, mas acima de tudo, eu quero ter o caráter que o senhor tem. Eu falei, o que é que você entende de caráter, garoto? Ele falou, estou de olho em você há muito tempo. Ele puxou eventos dos 2 últimos anos que eu não tinha noção. Ele estava de olho e percebendo, quando aconteceu aquele episódio, o senhor agiu assim, quando aconteceu aquele outro, o senhor agiu assim, e ele conhece a versão sem cortes, dentro de casa, aquela que não tem encenação. E eu fiquei olhando aquilo, agradecendo a Deus, Senhor, pela sua bondade e misericórdia, mesmo sendo alguém perfeito, eu consegui inspirar esse menino a desejar alguma coisa. Pensa na coisa mais gratificante para um pai. Quando minha filha tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ela soltou uma preciosidade. Na época eu até achei que foi um pouquinho de esperteza ao longo do tempo, ela vem sustentando isso, né? Já há mais ou menos aí uns 10 anos. Eu lembro que nós voltamos num casamento, e o assunto, a conversa no carro era casamento. Ela me fez uma pergunta, papai, por que que o pai entra com a noiva para entregá-la para o noivo? Eu falei, filha, quem inventou isso? Não sei, mas vou dizer por que a gente repete, sustenta o padrão. Comecei a apresentar princípios bíblicos. No meio dessa conversa do casamento, ela falou assim, já até sei o tipo de marido que eu quero. Pensa no pai ciumento, pelo menos na época. Aí acendeu aquele vulcão, né, para entrar em erupção. Na hora que ela falou, minha esposa, mulher de Deus, sábia, primeiro ela já conhece o marido, sabia a reação que eu como pai teria, mas ela já de olho na minha cara, quando ela viu o início da minha reação, ela rapidinho já me fez um sinal, tempo. Ela bateu e fez assim, ouça primeiro, fale depois. E eu antes de falar alguma coisa, minha vontade é dizer, o que você entende disso? Você tem 10 anos de idade, você não sabe o que é casamento, você não sabe o que é escolher alguém. Minha vontade era soltar já os cachorros, porque misturou o assunto do ciúme. Engoli aquilo, respirei e falei, e que tipo de marido seria esse? Ela só olhou para mim, sorriu e falou, alguém que me trate como você trata a mamãe. Eu pensei, ainda bem que eu não falei mal.
Ainda bem que eu falei que ela não entende nada. Mas só para não perder, eu falei, difícil vai ser achar um desse, menino. Mas sabe, ver meus filhos de alguma forma olhando e dizendo, pai, conhecendo suas limitações, suas imperfeições, você me inspira. Para mim é uma das maiores gratificações que eu tenho como pai. Só não supera o que João chama a maior alegria de ver os filhos andando na verdade. Agora, eu e você precisamos entender que Deus como pai espera isso de nós. Que nós sejamos imitadores dele como filhos amados. E eu tenho dito para Deus há muito tempo, eu quero ser mais parecido com você, e Deus é generoso. Mas, além de entender que é um alinhamento de coração, que é algo que Deus quer ajustar aqui do lado de dentro, até o porquê, porque Ele quer se revelar, eu quero falar um pouquinho do que eu disse que falaria, que é quando Paulo diz, eu não procuro o donativo, e sim o fruto que cresça para a conta de vocês. O que é o fruto que cresce para a conta? Não é apenas porque quem planta colhe, como ele diz no versículo 6. Não é apenas porque existe bênção financeira, material, e não se limita a isso, obviamente, mas também não exclui essa área quando damos. A segunda coisa que eu quero construir com você, olhando as Escrituras, é que a nossa atitude, ela determina a revelação de Deus que nós temos. Você pode repetir isso comigo? Diga, minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos compreender que muito daquilo que Deus vai mostrar para mim e para você a respeito de quem Ele é, está atrelado à atitude que nós temos diante dEle. Então deixa eu dar um exemplo. Eu gosto de dizer que quando criança, eu sou daquele time, daquele grupo de pessoas que teve um pai só. Ultimamente eu brinco, isso aqui está mudando, daqui a pouco vai virar testemunho, né? É coisa rara, mas tive um pai só. Mas esse um pai só, às vezes tinha um comportamento tão distinto. Não é que ele sofria de bipolaridade, nada disso. Mas às vezes chegava em casa e encontrava a versão sorridente, contente, feliz de papai. Às vezes chegava em casa e encontrava a versão austera, severa, brava, ou como a gente dizia no interior de São Paulo, onde me criei, braba, né? do papai. Eu, por exemplo, nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Se chegasse com um boletim de boas notas, versão sorridente do papai. Mas quando algum vizinho fazia uso do disco e denúncia, para comunicar algum delito leve que eu, ou meus irmãos, ou eu e meus irmãos havíamos praticado, aí a gente ia descobrir a versão brava do papai. Porque muitas vezes aquela mudança de comportamento era apenas provocado pelas nossas ações e atitudes. Um dia eu estou andando no corredor da igreja, vejo dois irmãos no que parece ser um embate teológico. Eu sempre confesso para todo mundo, eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Um parecia estar advogando a bondade de Deus, outro a severidade de Deus. Eu estou passando, já andando devagar, querendo pegar o máximo que eu posso daquela conversa. Um deles falou, pastor, já que o senhor está aqui por perto, não pode ajudar a gente? Eu falei, o que é? Ele falou, nós estamos numa discussão, ajuda a gente aqui. Deus é bom ou é severo? Aí eu falei, olha, eu tenho duas respostas para dar. Número 1, ele não é um ou outro, ele é os dois. Me olharam como assim? Falei, Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Não existe um Deus que é só bondoso, não existe um Deus que é só severo. Ele é tanto um quanto o outro. Eles falam, mas se o senhor já respondeu que ele é os dois na primeira resposta, qual é a segunda que o senhor tem? Eu falei, a segunda depende. Como assim depende? Eu falei, qual dos dois você vai descobrir que ele depende de você. O mesmo texto, Romanos 11:22, diz, para com os que caíram, para com os que creram, manifestou bondade. Para com os que caíram, severidade. Então, dependendo da sua conduta, você vai ter a revelação de Deus, do mesmo jeito que eu, quando criança, tinha do meu pai em casa. E quando você olha ao longo das Escrituras, eu não quero me estender demais, não quero ser exaustivo, mas eu quero que você me acompanhe no Salmo 18, versos 25 e 26. E eu quero te mostrar mais uma declaração que nos mostra isso, de que a revelação de Deus está condicionada à nossa atitude. Verso 25 e 26 de Salmo 18 dizem, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI traduziu esse texto, né? Te revelas fiel, porque se mostrar é se revelar. O texto continua e diz, com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Para quem é fiel, Deus se mostra o quê? Fiel. Para quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. E para quem é puro, Deus se revela puro. Ele não se revela puro por fiel. Ele não se revela fiel por íntegro. Ele não se revela íntegro por puro.
Para o fiel, reciprocidade, ele se revela fiel. Para o íntegro, reciprocidade, ele revela integridade. Para o puro, reciprocidade, ele revela pureza. Se você segue essa linha de pensamento bíblico, desde a bondade que estamos falando aqui, para com o generoso, Deus vai se revelar o quê? Generoso, reciprocidade. Uma atitude de generosidade te leva a uma revelação da generosidade de Deus. Já vou dar mais base bíblica para isso. Mas o texto não diz que para com o perverso Deus se mostra perverso, porque não há perversidade em Deus. Então para o perverso Deus olha, Deus não fala desse jeito, só meu jeito de falar, e diz: para você é cabeção, não tenho nada para te mostrar. Eu simplesmente sou inflexível, não me inclino e não te mostro nada. Agora, se você segue essa linha de pensamento, para com avarento, Deus não se mostra avarento, porque não há avareza em Deus. Mas vai dizer para você, mão de vaca, eu não tenho nada para revelar.